Quinta, 20 de outubro. Verso para memorizar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Hebreus 11, 17 e 19. Aqueles que dormem no pó. Como veremos, o Novo Testamento fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E como já vimos, a ideia da ressurreição dos mortos também aparece no Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas tinham a mesma esperança que temos da ressurreição final. Marta, que viveu na época de Jesus, já tinha essa esperança. Sem dúvida, mesmo então os judeus tinham algum conhecimento da ressurreição nos últimos dias, ainda que nem todos acreditassem nela. Ouça Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Pergunta 5. Que esperança de ressurreição podemos encontrar nos escritos desse grande profeta? Daniel 12:1 refere-se a Miguel, o grande príncipe, cuja identificação tem sido bastante contestada. Visto que cada uma das grandes visões no livro de Daniel culmina com a manifestação de Cristo e seu reino, isso também deveria ocorrer com relação a essa passagem específica. No livro de Daniel, encontramos alusões ao mesmo ser divino como príncipe desse exército. Príncipe dos príncipes, ungido príncipe, e finalmente como Miguel, o grande príncipe. Portanto, devemos identificar Miguel também como Cristo. Os textos do Antigo Testamento, considerados até aqui, falam da ressurreição de pessoas justas, mas Daniel fala da ressurreição de justos e de injustos. Quando Miguel se levantar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Muitos consideram que esse verso fale sobre uma ressurreição especial de algumas pessoas, tanto fiéis quanto infiéis, no retorno de Cristo.
No livro O Grande Conflito, Ellen White diz, abre aspas, as sepulturas se abrem e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus com aqueles que guardaram sua lei, até mesmo aqueles que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Fecha aspas.